Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Sereptas, mas só com fome. A região havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Serepta da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até a alta montanha, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de começar essa nossa reflexão de hoje pelo fim. Lá no último versículo, que é o versículo 30. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Eu quero dizer o seguinte para todos nós: Jesus não depende de mim, não depende de você. Se você virar as costas para ele ou se você blasfemar contra o seu santo nome, ele continua Deus, ele continua Senhor. Se você não participa na missa, falta a missa, Jesus continua sendo o Senhor. Eu quero deixar claro para você essa passagem, que Jesus não está se importando mais se você não crê nele. Ele vai passar por meio de gente incrédula, vai passar por meio dele, sem medo, sem tremer, porque nada nós podemos fazer contra nosso Senhor Jesus Cristo.
O evangelho de hoje começa com uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo essa passagem que lhe entregaram, do profeta Isaías, leu essa passagem e afirma: hoje vocês estão testemunhando essa passagem, porque de fato o Espírito do Pai está sobre mim, me consagrou e me ungiu. E aí, amados irmãos, o texto diz que todos estavam com olhos fixos nele, não tiravam os olhos dele, muita atenção, porque as palavras que saíam da sua boca tinham encantos. Olha como é bonito, as palavras tinham encantos. É a mesma experiência do profeta Jeremias de ontem, no domingo, onde ele foi seduzido pela palavra, porque Deus tomou a iniciativa de seduzi-lo e ele se permitiu ser seduzido. E hoje Jesus diz que a passagem da Sagrada Escritura se cumpre nele. E aqui mostra a partir do elogio deles, mas quando eles pediram que Jesus fizesse tudo aquilo, primeiro tem um questionamento que é o filho de José. O filho de José não pode valer alguma coisa, não pode ter a sabedoria. Filho de José, filho de Maria, não pode ter essa sabedoria. E Jesus diz, de fato, vós cumpristes também hoje, assim como eu cumpri a passagem de Isaías, vocês cumprem o provérbio, de fato diz, médico, cura a ti mesmo. Né? Então, Jesus usa essas passagens para mostrar para eles, e aí eles fazem uma cobrança, Jesus faz aqui na tua terra aquilo que tu fizesse lá na outra terra, em Cafarnaum. Jesus diz, olha, no tempo do profeta Eliseu, havia uma viúva e eles passaram fome e sede, mas a graça só aconteceu para aquela viúva. No tempo de Elias, choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome. E aquela viúva foi agraciada, aquela viúva que não era da terra. Assim também, no tempo de Eliseu, tinha muitos leprosos, nenhum deles foram curados, só Naamã, o sírio, outra terra. O que Jesus está dizendo aqui? Um profeta não é bem recebido, não é aceito, não é acolhido na sua própria terra. Eu sempre gosto de brincar com essa passagem, é como se Jesus fosse fazer uma viagem e viesse com a mala cheia de presente para a sua terra, mas eles debocharam deles, não quiseram acreditar que ele foi viajar e trouxe a graça. E aí Jesus não abriu a mala. Para muitos de nós, Jesus não vai abrir a mala quando nós vivemos uma incredulidade. E é preciso hoje despertar a nossa fé para que de fato nós saibamos obedecer o ensinamento de Jesus e deixar a graça de Deus acontecer. Jesus vai passar pelo meio dos incrédulos sem se importar. E os incrédulos perderão a oportunidade de serem preenchidos da graça de Deus. Que não seja eu, que não seja você, esse incrédulo da palavra de Deus de hoje. Anime a tua fé a partir da verdade de Jesus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça da fidelidade a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidarmos dos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.